Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo e hoje para a gente encerrar pelo menos o conteúdo até a data de avaliação de vocês. Então, a avaliação de vocês vai até a aula de hoje e onde a gente vai falar de juros simples, tá bom? Como vocês vão ver, esse é uma parte bem tranquila mesmo, como o nome já diz, é simples. A única coisa que a gente vai utilizar aqui, a gente vai utilizar uma expressão, uma formulazinha, mas dá para desenrolar todas essas questões com regras de três simples, tá bom? Então, é um assunto bem tranquilo e que aí a gente encerra até a parte de avaliação de vocês, tá bom? Depois, posteriormente, a gente fala de, depois que vocês terminarem as avaliações, a gente fala de juros compostos e outras coisas, tá bom? Também relacionados à matemática financeira. Então, vamos lá. Ao contrário do que a gente vinha fazendo, vocês estão percebendo que eu primeiro estou apresentando alguns exemplos e depois dando a definição e produzindo as formas. E isso é justamente para motivar e para vocês verem de onde é que vem aquelas fórmulas, tá bom? É mais para motivar, por que da gente estudar isso, por que dessa fórmula, de onde é que vem, é justamente para isso, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui eu tenho um exemplo onde eu estou supondo que uma pessoa esqueceu de pagar uma determinada conta. Por exemplo, eu coloquei aqui uma conta de telefone e, no caso, o vencimento dessa conta é no dia 15 de cada mês e, no caso, ah, o pagador esqueceu dessa conta e foi lembrar apenas no dia 28. E ele foi lá, então, e efetuou o pagamento no dia 28. Só que, como a gente sabe, existem consequências de atraso em pagamentos, né? E nesse caso aqui, ele atrasou uma conta de R$ 160,50 por 13 dias e, em consequência disso, a concessionária de telefonia, essas coisas, a empresa de telefone, estabelece uma consequência para isso. No caso, por exemplo, é um juros de 0,33% ao dia, ou ainda, se você somar durante no período de 30 dias, 1% ao mês, e mais multa de 2%. No caso aqui é o que eles chamam de juros mora. É uma espécie de consequência mesmo. Você deixou de pagar tal conta. Então, você paga essa taxa aqui, fixa, mais uma taxa ao dia, tá bom? É mais ou menos, é praticamente isso. E acontece muito em todas as contas que a gente vai fazer. Em todas as contas, tá presente no dia a dia da gente, tá certo? Então, vamos lá. Aí, a gente sabendo que ele vai ter que pagar 0,33% ao dia, mais uma multa de 2%, a gente quer saber quanto é que ele vai pagar, tá bom? Então, olha só, o que a gente fez aqui nada mais é do que, olha só, é bem simples o que está aqui. Ele tem uma multa estabelecida em 2%, essa aqui sobre o valor total, que no caso é de 160,50 centavos, e essa aqui está fixa. Ele vai pagar essa taxa de qualquer jeito. E no caso 0,33% ao dia, no caso é o juro que ele vai pagar e esse negócio ele vai acumulando enquanto ele não pagar. Então, se ele demorar 10 anos, no caso aí por exemplo, 365 dias, por exemplo, vezes 10 anos, né? Porque é o dia nesse caso. Então, mas nesse caso aqui, ele atrasou apenas 13 dias, porque o vencimento era dia 15 e ele foi lá e pagou no dia 28. Tá aqui, tá certo? Então, o seu atraso foi de 13 dias. Daí, então, a primeira coisa que a gente faz, calcula a multa fixa, ou seja, esses 2%. Mas esses 2% a gente calcula em cima dos 160 reais e 50 centavos. Aqui, nada mais que a gente vai usar é uma regrinha de três simples. Então, utiliza aqui, ó, R$ 160,50 representa 100% do valor. Então, a gente quer saber quanto representa 2% de todo esse valor aqui. Fazendo a regrinha de 3, né? Multiplica cruzado, a gente obtém essa continha e, no caso, a gente tem que
o valor, esses 2% em cima de R$ 160, é R$ 3,21. Então, esse aqui é o valor fixo que essa pessoa que atrasou essa conta de telefone vai ter que pagar, fixo. Agora, a gente precisa calcular o 0,033% ao dia que ele vai atrasar, né? Então, o que a gente faz? Mesma coisa, utiliza uma regrinha de 3 simples, que na primeira aula, como a gente viu, isso aqui ó, pode ser feito bastando multiplicar 2% vezes o valor aqui, não é? É o que a gente está fazendo aqui, ó. Basta que você multiplica R$ 160,50 vezes isso aqui que vai dar o resultado, tá bom? Se vocês não lembram disso, é só voltar lá na primeira aula, a gente fez isso lá, tá bom? Se você quer saber quanto representa um valor em porcentagem de um valor inicial, basta que você pegue essa porcentagem e, no caso, em números centesimais e multiplique pelo valor. Daí você vai obter aquela porcentagem exata, tá bom? Aqui embaixo, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó, mas aqui eu estou fazendo justamente o que eu acabei de falar para vocês. Olha só, eu quero descobrir quanto é 0,033% desse valor aqui, porque eu vou pagar isso de juros todo dia. Aí, no caso, a gente pode fazer dessas duas formas. Aqui eu fiz usando uma regrinha de 3, que é basicamente isso aqui que a gente está fazendo. E aqui estou usando essa fórmulazinha que a gente usou lá na primeira aula que a gente começou, tá bom? Então, aqui eu só multipliquei o valor da parcela vezes a taxa, porque eu quero saber quanto que é isso, né? E nesse caso aqui, a gente descobriu que vale 0,53 centavos. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é 5 centavos, tá bom? Isso aqui é 5 centavos e aqui esse 3 já está numa casa centesimal. Isso aqui geralmente a gente não conta como centavos, tá bom? Mas quando a gente multiplica isso por alguns dias de atraso, isso vai gerar um outro valor. Essa unidade centesimal aqui, ela faz diferença no futuro, dependendo da quantidade de atraso. Então, o que a gente tem, como a gente atrasou 13 dias, no caso o pagador, né, atrasou 13 dias, a gente multiplica esse valor aqui, que é o juros diário, que o cara tem que pagar, vezes a quantidade de dias que ele atrasou. E nesse caso, o total dá 69 centavos. Então, os juros totais sobre aquele pagamento que ele deixou de efetuar é os R$ 3,21, que é essa parte fixa, esses 2%, mais esses 69 centavos, que é da parte da quantidade de dias referente a essa taxa aqui que ele atrasou, tá bom? Então, o total de juros que ele vai que ele vai ter que pagar, ou seja, os juros totais, é de R$ 3,90, tá bom? Então, essa é uma forma da gente calcular um juro simples. E isso daqui é juro simples. Eu só não disse para vocês na definição aqui formalmente que é, mas é, tá bom? Depois que vocês verem o conceito, vocês vão entender. Então, olha só. Eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, para motivar a nossa formulazinha, que é o que a gente vem fazendo nas últimas aulas. Então, nesse caso aqui, eu estou contando os dias de atraso, nesse caso foram 13, né? Essa reticências aqui é porque eu não vou ficar colocando 4, 5, 6, a gente só precisa do começo e do final para a gente entender um padrão. Então, no primeiro dia é 0,053 centavos. Aí aqui a gente multiplica esse valor por 2. No terceiro dia, a gente multiplica esse valor por 3 e a gente vai obtendo esses valores. Aqui a gente obteve aquele valor final, que é o de 69 centavos. Aqui está em casas centesimais, né? Mas aqui, quando é só você arredondar aqui, ó, tá bom? Fica 0,69 centavos. Aí agora, olha só. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é isso daqui. Vocês olhem para essas razões, por exemplo, esse valor aqui referente a um dia dividido por 1, esse valor aqui dividido por 2, esse dividido por 3. Esses são todos iguais, essas razões. Por quê? No caso, porque quando a gente fala de juros simples, a gente está falando de uma mesma taxa de juros todos os dias sobre o valor inicial.
Um exemplo para vocês é, se a gente estivesse falando de juros compostos, a gente, por exemplo, se a gente tivesse uma conta para ser paga no dia 15 e a gente atrasa até o dia 28, no primeiro dia de atraso acontece um juros, né? Um dia de atraso, e no próximo dia, sobre o valor, os juros não é mais sobre os 160, é sobre o valor já acrescido com os juros de ontem. Então, é juros sobre juros, no caso de juros compostos. Naquele primeiro caso, a gente não tinha isso, é juros em cima do valor inicial, que é o juro simples, e é isso que está acontecendo aqui. E se vocês notarem, essa razão aqui, ó, esse aqui são os juros diários sobre a quantidade, na verdade, são os juros totais sobre a quantidade de dias. E nesse caso, é a mesma coisa de que essezinho para a gente representa a taxa de juros e esse daqui, esse C, o capital inicial, ou seja, o valor devido inicialmente, o valor que a gente estiver tratando inicialmente. A gente pode estar tratando em créditos, em juros de dinheiro guardado em poupança, por exemplo. No caso, a gente pode chamar esse capital de pode estar tratando de uma dívida, por exemplo, tá certo? Então, esse aqui é o capital, é o valor inicial que a gente começa a operar com ele. Mas olha só, a partir dessas proporções aqui, dessas razões, e que eu estou falando para vocês que são iguais, estiverem duvidando, faz as continhas aí que vocês vão ver que é igual. Agora é só você pegar esse n que está dividindo aqui, ó, e passa por outro lado multiplicando. No caso, esse passa por outro lado multiplicando, a gente sabe, multiplica dos dois lados da igualdade por n simultaneamente, tá bom? E daí a gente obtém essa formulazinha aqui, ó, que no caso é os juros que a gente vai pagar. Ou seja, o capital, que é esse Czinho, vezes a taxa sobre esse capital, ou seja, a taxa de juros que um certo credor está cobrando da gente, sobre o período. Esse N aqui, ó, representa o período. Pode ser anos, pode ser dias, pode ser meses, tá bom? Pode ser semestre, bimestre, e assim vai. Esse montante aqui, ó, esse M quer dizer para a gente o montante, ou seja, o valor do capital inicial mais os juros. Tá certo? Então, essas aqui, ó, são as formulazinhas que a gente vai usar. Simples. Nesse caso aqui agora, nesse primeiro caso, a gente não precisaria mais fazer essas continhas. Sabendo dessa fórmula aqui, basta que a gente substitua. O valor do capital, nesse caso do exemplo anterior, seria R$ 160,50. A taxa de juros, nesse caso, seria 0,033% ao dia. E nesse caso aqui, como a gente está tratando de uma taxa de juros ao dia, esse período N aqui para a gente também representa a quantidade de dias, tá bom? Então, nesse caso, isso aqui seria R$ 160,50. Isso daqui seria 0,033% e isso daqui seria 13, que é o número de dias de atraso, no caso do exemplo anterior, tá bom? Agora, olha só, vamos tomar um outro exemplo. Agora, ao invés da gente estar sendo cobrado, do cara estar sendo cobrado, a gente tem, por exemplo, um capital sendo investido num tal de regime simples. Então, olha só, um capital de R$ 1.200 é aplicado a um regime de juros simples por 3 anos, ou seja, 36 meses, a uma taxa de 1% ao mês. Calcule os juros dessa operação. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vou fazer de 2 modos para vocês. Primeiro, vou fazer utilizando regras de 3 simples, que é o que a gente necessita para fazer essas coisas. A gente resolve muita coisa com regras de 3 simples. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir quanto representa 1% de R$ 1.200. E a gente faz isso utilizando regra de 3. Olha só, R$ 1.200 representa 100% e, no caso, o valor de 1% representa X, porque a gente não sabe quanto que 1% representa de R$ 1.200, tá certo? Mas a gente multiplica aqui cruzado, ó, multiplica X vezes 100 e 1.200 vezes 1, a gente obtém essa continha. E aqui, ó, eu coloquei assim, no caso,
1 vezes x, isso aqui é 100, tá bom? Porque representado em números centesimais, a gente sabe que 100% representa 100% representa 1 e, por exemplo, 1% é a mesma coisa de 1 dividido por 100, que é exatamente 0,01, tá bom? E por isso eu troquei isso aqui por 0,01 e isso daqui por 1, tá bom? Mas no caso era só multiplicar cruzado aqui sem transformar nada. E daí o que a gente obtém é que, nesse caso, x vale, fazendo essa continha aqui, vocês podem fazer na calculadora, tá bom? Que vai dar o mesmo resultado. No caso, a gente obtém que x é R$12. Bom, mas o que era x? Bom, x, nesse caso, era o valor que 1% representa de R$1.200. Então, no caso, 1% de 1.200 é 12. Agora, olha só. O exemplo diz para a gente que o capital de R$1.200 estava sendo aplicado a um regime de juros simples por 3 anos a uma taxa de 1% ao mês. Bom, se a taxa está sendo dada em unidade mensal agora, por exemplo, a taxa é por mês, 1% ao mês, a gente tem que transformar esses 3 anos em meses também. A gente sabe que um ano tem 12 meses, então 3 anos tem 36 meses. Então, a gente pega esse valor que a gente descobriu, ou seja, 1% de 1.200, e multiplica por 36, que é o período nesse caso. E nesse caso, a gente descobre que aqueles juros que a gente estava procurando é de R$432. Ou seja, se uma pessoa investe R$1.200 a juros simples por um período de 3 anos a uma taxa de 1% ao mês, em 3 anos ele vai ter esse lucro aqui, além dos R$1.200, tá certo? Aí, bom, nesse caso a gente usou a regra de 3, mas como eu disse anteriormente, a gente não precisava usar a regra de 3. Basta usar aquela formulazinha que a gente deduziu da regra de 3, tá bom? Que é, nesse caso, os juros é igual ao capital vezes a taxa de juros, que é Y%, vezes o período, no caso dado em meses. Em anos, mas a gente transformou em meses, tá bom? Então, nesse caso, o capital inicial investido, que a gente sabe, era de R$1.200. A taxa de juros aqui, ó, é 1% ao mês e o período, nesse caso, é 3 anos. Mas como a gente deu uma taxa de juros ao mês, a gente pega esses 3 anos, como eu disse anteriormente, e transforma em meses. Nesse caso, dá 36. Apenas substitui aqui, ó, capital inicial, 1.200, taxa de juros 1%, que a gente pode representar também por 0,01, vezes 36, que é o período, tá bom? Fazendo essa continha, produto simples, a gente chega no mesmo resultado, que é aquilo que a gente estava procurando, tá bom? Então, para a avaliação de vocês, a gente vai só até aqui, e depois que vocês fizerem a avaliação, para a gente terminar o semestre certinho, aí a gente continua falando de juros compostos, que tem muito mais aplicação no nosso dia a dia, tá bom? É isso por enquanto. Qualquer dúvida, como sempre, estou sempre à disposição, tá certo? Então, forte abraço a todos e até mais.